Tá? Então, a Europa era o centro e o centro da Europa era a igreja. Certo? O centro da Europa era a igreja. História universal, paralelos. Períodos históricos referenciais. Então, tal coisa aconteceu na igreja. Né? Quem era o Papa? Quem era o rei? Quem era o imperador? Que fato importante aconteceu na época? Para a gente, quando estiver pregando uma mensagem, ter ideia daquela época que aconteceu. Quando se referir a uma pessoa, saber o universo que ela viveu na época. Por exemplo, a gente comete uma crueldade muito grande com São Francisco de Assis, com Santo Antônio, com Irineu, com até o Santo Agostinho. Esses homens eram protestantes no universo e no espaço que davam a eles para ser protestantes. Então, por ignorar a história, certo? Aí a gente abomina tudo que está dentro do catolicismo, certo? A gente vai ver outras coisas assim. Eventos cristãos mais importantes. Isso aí vai bater certinho nos imperadores, nos 12 Césares. Que é Apocalipse, a besta com 12 cabeças, não sei o que. Se pensava que eram os 12 Césares. A gente vê figura em Apocalipse com 12 Césares. Tem a ver com a igreja. Ramos da cristandade. Aqui já está começando os cismas. Está começando os cismas. O triunvirato. Os 12 Césares. Imperadores melhores. Tá? Aí quando fala melhor é porque tolerava o cristianismo. Entendeu? E ruim é porque bania com o cristão. De vez em quando o imperador achava que o cristianismo era ótimo, era excelente e dava apoio. Quem não fosse cristão, forca, guilhotina, etc. Aí resultado, nisso aí é todo mundo ser cristão, ninguém queria morrer. Aí apareceu outro imperador que não estava nem aí para isso, aí liberava total, certo? Aí quem não era cristão votava para praticar uma porção de outras coisas, levando costumes cristãos, certo? Que hoje a gente vê aqui na Bahia, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, macumba, umbanda, tá? Que são heranças de costume que o pessoal pegou de Israel, entendeu? Foi com o sacrifício de pegar o bode, falar no ouvido do bode sacrificado fora do altar, que o pessoal arranjou fazer feitiço no meio da rua. Quer dizer, hoje chegou aqui, deu uma volta, chegou aqui sujo, imundo, podre, mas eles aprenderam isso lá. Você imagina o que é um sacerdote de 8 horas da manhã, assim que o sol nasce, 6 horas da manhã, até quando o sol se põe, matando o animal, pegando sangue, passando na testa, passando na roupa, passando no coisa, matou todo animal, passando no testa. Imagine de que cor está a roupa desse sacerdote de tarde. Isso biblicamente, ou na história de Israel? Biblicamente, aqui. Biblicamente. É vítico. Você imagine de que cor está essa roupa desse sacerdote, que tinha que se colocar incenso dentro do templo. Eu não estou sendo. Pensa a cor da roupa de um sacerdote, 5h30 da tarde. Então se queimava coisas aromáticas por causa do fedor do sangue que corria debaixo do altar. Não era uma coisa bonita de se ver, não, aquela multidão de animais. Isso era a ordem de Deus. Era a ordem de Deus. E tinha irmãos que era só partido ao meio só. Que era concerto que se fazia, que era aliança que se fazia, que só fazia partido no meio. Mas geralmente quando você chega você acaba tirando um pouco forte, né? Que você tá falando. Essa ideia mesmo aí desse sacrifício com os animais, é uma espécie de treinamento do que seria feito com a pessoa do próprio Jesus Cristo. Sim. Esse sacrifício, essa ideia de sacrifício. Sim. E tipologicamente, sim. Tipologicamente. Biblicamente, sim. Agora, porque assim, é uma coisa bastante forte, né? Essa coisa de você a todo mundo estar ali sacrificando. Em que interesse seria, né? Por que essas ideias de sacrifício? Por quê? Por que tanta morte de animal? Lá no íntimo, em Deus, ele só queria mostrar para o homem como é ruim pecar. Você tinha que trazer o seu melhor cordeiro. Geralmente o seu melhor cordeiro é o cordeiro que você mais ama. Você tinha que trazer o seu melhor boi para sacrificar. O seu melhor boi geralmente é o boi que você chama até pelo nome. Você tinha que trazer o principal de sua fazenda, né, de sua plantação.
e simplesmente chegar ali e partir no meio. Então ele queria mostrar como é ruim pecar. Simbolizava Cristo? Sim, simbolizava Cristo. Mas era a linguagem que Deus tinha na hora para mostrar assim, você pecou, fez tal coisa, então tal animal vai morrer. E está escrito que de verdadeiramente o sangue de bode e de boi nunca purificou. Salomão rico, meu pai falou que acho que foi 10 mil, 4 mil. 4 mil boi, 4 mil bezerros, 4 mil, 4 mil. Rapaz, Deus mandou dizer a Salomão, Salomão, o senhor não se alimenta de sangue, não. Você imagine o sangue que foi derramado. O senhor foi reclamou, Salomão, quer dizer, incomodou até o próprio Deus a quantidade de sangue. Ele errava e mandava para o sacrifício. Não, isso ele fez só para agradecer pelo templo. Ah, foi a festa de inauguração do templo que eu estou me referindo. tá. Deus mandou falar, constrangeu assim, incomodou o coração de Deus. Era só para dizer como é ruim pecar, era a linguagem que tinha naquela. Certo? Então você peca, você vai perder o seu melhor boi, você vai perder o seu melhor cordeiro. E é para não fazer mais, né? Isso. Porque Deus escolheu o quê? Um povo rebelde, contradizente, que se tirava dele. Escolheu os piores. Os judeus não é o melhor povo da face da terra, não. Mas essa escolha de Deus não deixa transparecer uma preferência, não? Não, é escolha. Então, o melhor que Deus tinha para mostrar amor, paciência, misericórdia, tolerância, eram os judeus. O pior. Lógico. Se chama o japonês, o chinês, o indiano, eles obedeceram certinho, direitinho. Israel não. Então, toda essa ideia que a gente tem aí, que é transmitida pela Bíblia também, de que a gente deve orar por Israel, seria por um fator de que é uma sociedade altamente injusta, perversa, porque quando a gente para dar uma lida assim, né, em história, principalmente como o senhor acabou de citar, a questão de história universal, o dedo do judeu está em muita coisa, né? É muita coisa, principalmente nessa ideia aí, nessa transição aí do feudalismo para o capitalismo, né? Eles estão com o dedo em muitas coisas e muitas das coisas em alto grau de perversidade com a humanidade, né? É muito, para mim, às vezes, assim, uns que perdem a leitura, é meio contraditório, né? Você vê que é um povo que Deus ama, né? Eu fico me perguntando por quê, né? Que eu tenho que orar por Israel, é um povo que Deus ama, você é um povo que está tão metido em atos tão podres na humanidade, né? Até capaz mesmo de mandar matar os seus próprios e colocar os seus próprios como mártires também, por uma questão do holocausto, aquela coisa toda, né? A gente pensa que os alemães são os piores da face da terra no que diz respeito àquela questão da Segunda Guerra Mundial, e muitos judeus mandaram matar os seus próprios judeus, né? O que aconteceu com o Tiradentes? Os judeus fez, o cara fez com a mulher, né? Tirou os pedaços, espelhou o pedaço da cidade, fez doidice em Israel, Deus mandou para oferecer doidice em Israel. Então Deus escolheu os piores. Entendeu? Deus escolheu os piores para servir de tábua de ensino para nós. Para que a gente pudesse ver que a misericórdia de Deus não tem fim. Que a paciência de Deus nunca acaba. Que Ele é capaz de perdoar a pior espécie que tiver na face da terra. Então os judeus vieram para mostrar para nós como é a nossa carne. Entendeu? Graças a Deus, pela maneira que você foi criado, fica difícil entrar isso na sua cabeça. Está entendendo? Mas a sua carne é igual à minha. Eu tive uma criação completamente diferente. Você tem que ter uma criação pior do que a minha. Entendeu? E essa pessoa que tem esse conflito, que ele tem, digamos assim, um lado japonês, um lado judeu, um lado russo, um lado judeu, um lado indiano, um lado judeu, eu escolhi os melhores, né? Um lado mongol, um lado judeu, que é a carne dele. Na hora que ele lê a escritura, ele vê que Deus é capaz de suportar ele, é capaz de aceitar ele. Porque tem alguém pior do que ele. Então a ideia sempre vai ser essa, né? Por pior que eu seja, em Deus tem solução. Isso é a melhor notícia que tem para dar a qualquer pessoa na face da terra. Esse é o Evangelho. Nesse caso, as tentativas, por exemplo, mandou a lei, tábuas, os estatutos, os estatutos, o que mais? Estatutos, leis,
preceitos não, tem outra palavra. E todo o tempo eles vinham e quebravam. Não mata, matava. Não faça isso, fazia. Então todo o tempo é como se fosse, criavam um regimento novo e eles vinham, quebravam. Uma regra nova. Isso o Antigo Testamento todo. Anunciava pela boca dos profetas, e aí eles iam fazer de novo. Era aquela questão de Jonas, né? Não vou não. Vou, você vai ter a mesma coisa. Aí foi, anunciou. Aí o povo foi, se humilhou, e Deus vai, volta atrás. Aí depois o povo vai, comete de novo, segundo o livro de Naum, aí vem e destrói a cidade toda. A cidade foi destruída. Então, nesse ponto de vista, temos aquele lado da sociedade que ninguém quer. É aquele negócio cadeia, ninguém quer. Então, essas pessoas, ainda que a gente não queira, como é o ponto de vista de Deus? Tranquilo. Veja bem, nós queremos casa, carro, bem-estar, etc, viver o máximo possível aqui, né? Esse é o nosso alvo. Isso. A Bíblia diz que Deus colocou o mundo no coração do homem, e o homem é difícil o homem se libertar desse mundo que está no coração dele. Mas é justamente para a preservação da vida, Nós somos agarrados aqui, certo? Não, Deus não. O principal de Deus é fazer o nome, escrever o nome, colocar o nome, exaltar o nome, glorificar o nome. Esse é o principal dele. Vamos lá. Até... Nós temos Enoque não começou a acontecer. Sete já começou a fazer diferença. Enos já começou a fazer diferença. Vamos lá, em termos de escritura. Certo? Bom, de Moisés para cá, tudo quanto Deus fez, que já é o Senhor. Porque foi tudo absolutamente feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tá vendo? Então, de Moisés para cá, o Senhor, que é Jesus Cristo, tá? Começou a transformar a vontade dele em palavras, em ações, em um povo, entendeu? Arranjou uma tábua, que Israel com Moisés, com o Pentateuco, com tudo isso para fazer o nome, para que hoje nós pudéssemos ser mergulhados nesse nome. Não é o nome eu sou, porque ele disse a Moisés, eu sou. Eu sou não é nome. Certo? Então, quando eu digo assim, eu sou, o que é a primeira pergunta que vem? Eu sou o quê? O Senhor é o quê? Certo? Disse Moisés, eu sou o que sou. Bom, quando Moisés desceu do monte, tudo que ele viu, dava para ele entender o quê? Que Deus é tremendo, que Deus é grande, que Deus é poderoso. Entendeu? Conseguiu ver Deus nas coisas. O nome que Moisés trouxe do monte foi esse. Um Deus cuja voz é mais alta do que alarido, trovão, né? Relâmpago, gente correndo com medo, porque apesar de todo aquele som em volta, Moisés ouvia a voz de Deus, o povo ouvia a voz de Deus acima do som de um trovão. Terremoto, saraiva, relâmpago, trombeta e alarido. Você imagina que Deus fez de propósito. O monte tremia e o povo correu, o sacerdote não aguentou. Tá entendendo? Moisés desceu do monte entendendo que ele era o quê? Então começou a construir o nome a partir de ali. Certo? E digamos assim, e até esse nome se transformar em carne e habitar entre nós, certo? Para ter um novo nome que significa Emanuel. Então, ficou construído um nome, a resposta do eu sou, até ali. Se transformando em verbo vindo até nós, ele continuou construindo o nome. E é esse nome que nós estamos com ele até hoje. Está entendendo? Não é a palavra Jesus, é a história Jesus. Entendeu quando eu falo de nome? É a memória Jesus. Então, o que é que Deus queria que nós fôssemos mergulhados? Nessa história do Pai, digamos assim, a história do Pai desde Adão, porque a gente prega o Evangelho desde Adão, desde Gênesis 1, tá? Essa história do Senhor que começou em Moisés, porque foi Deus vivo, visível, ok? Até Moisés, digamos assim, era um Deus invisível, até Abraão era um Deus invisível, e Moisés ele foi visível.
Então, se fez visível, já é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pode falar? Pode interromper? Já é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Está entendendo? Então, ali em Moisés já era Jesus Cristo. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Está entendendo? Então, esse verbo vivo, essa pessoa palpável, começou a se movimentar de Moisés para cá. Então, nós somos mergulhados nesse histórico. Nós somos mergulhados nesse nome. Entendeu? Então assim, guarda, ó Pai, guardas o quê? Em teu nome. A gente pensa que tem que saber qual é o nome de Deus para ficar guardado. Não, né? Guarda ele na tua história. O Velho Testamento é para lhe falar de proteção. Você tem um Deus capaz de estragar uma nação, de matar uma nação para lhe dar vida. Mas também capaz de lhe pedir a sua vida para salvar uma nação. Essa é a história, esse é o nome dele. Aquela questão é se tiver um, por amor de um, isso. Eu não lhes transferirei. Se tiver 5, por amor dos 5. Esse é o nome. Esse é o nome. Ok? Então, nós estamos vivendo agora, é o mesmo Deus, né? Mas debaixo do nome Salvador, do nome Cristo, do nome Emanuel, do nome Porta, do nome caminho, do nome Pão que desceu do céu. Certo? Então, é esse histórico que é o nome de Jesus que está em nós. Entendeu? Então, quando você desce as águas porque você foi mergulhado no histórico de Deus antes de ser manifesto, palpável e visível. Que nós chamamos Pai. Certo? Em Deus, palpável, visível, que atuou, que manifestou, que Moisés para cá, só para... Isso. Isso tudo foi um nome. Quando a pessoa tinha um nome, não de acordo com o Senhor mudava. Por quê? Porque em mudando, tudo que ele construía não estaria construindo aquele nome. Abraão, melhor dizendo Abraão. Se ele construísse aquela história de ser hebreu, né, um hebreu, de sair e voltar, acontecer, justificado pela fé, né, e sacrificar seu filho pelo nome de Abraão, seria mentira. Toda aquela história não valeria nada, porque o nome Abraão é pai das alturas. Certo? Só que pai das alturas não estava de acordo com a história de Abraão. Então tem que ser mudado para Abraão. De acordo com a história de Adão ou de acordo com a história que viria a ser de Adão? De Abraão. Abraão. Certo, mas certo. Então, deixa eu te explicar. Abraão, que veio a ser Abraão, o nome dele foi mudado por causa da história dele ou por causa da história que Deus queria escrever na vida dele? Escrever na minha vida. Porque sem ele não Deus queria dar um nome a ele. Né? O nome que ele tinha não era verdadeiro. E outras figuras. Aí você talvez pergunte assim, então, geralmente nosso nome não significa a nossa verdade. Por isso que quando Deus vem chamar a gente é meu servo. Meu servo, tal coisa, meu servo, tal coisa, meu servo, tal coisa. Então é por isso que teremos um novo nome lá no céu. Porque esse novo nome vai se será condizente o que somos. Em verdade, o que somos. E o que somos hoje? Ninguém é igual a você. Então não tem somos. Ok? Não tem somos, cada um de nós é. Somos semelhantes a Deus, cada um de nós é o que é. É tanto que naquele dia vai receber uma pedrinha com nome que ninguém tem. A primeira pessoa a pronunciar o seu nome é você. Nem Deus vai pronunciar o seu nome antes de você. Porque não tem ninguém igual a você, nem na terra, nem no céu. Afinal de contas, você é semelhante a quem? Você não pode ser completa semelhança agora porque a sua cabeça não cabe. Mas lá você vai ser absoluta, mais absoluta semelhança de Deus. Nós te conhecemos, né? Isso. Era isso que o marido não queria ser e deu errado, graças a Deus. Ele queria só ser isso. Semelhante ao Altíssimo, era só isso. Agora você é. Mas a gente é ainda caído, deitado, afastado, não. Pai, Deus é tão grande que passou 40 dias na mão do diabo. Quer mais um pouquinho? Um pouquinho. Desceu, morreu e passou 4 dias pregando ao espírito que estava em prisão. Só para que salvação. E quando levantou de lá, trouxe todos com ele. Ninguém desceu mais do que Jesus.
Tem cabimento isso? Lógico, foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo marido de José. Tem alguém que desceu mais do que isso? Então tanto faz, meu irmão. Você de pé ou caído, contanto que você esteja nele. Se você ficar em pé, for para como meu pai, não faz isso não. Se você ficar em pé for para a glória de Deus, meu irmão, você marcha em pé durante toda a sua vida espiritual. Se você cair, for bom para o Evangelho, for para a glória de Deus, você vai passar a vida inteira caído, todo mundo lhe dando pedrada e Deus se regozijando com a sua vida. O que foi que ele fez com Oséias? Questão No passado limite é assim. O que ele fez com Oséias? Oséias direito, correto. O Oséias vai lá, pega aquela mulher amada de seu marido. Era um casal que vivia bem. Pega e toma por mulher. Tá vendo? E tem filho com ela e bota tal nome, tal nome. Aí, que sufoco. Ele queria o quê? Que Israel visse uma profecia. Um adultério ambulante. Israel estava adulterando, ele botou isso em verdade. Pois não, você agora vai lá, pega uma prostituta e tem filho com ela. Porque Israel prostituta. Vai ser recompensado Oséias, vai ser recompensada a mulher que traiu o marido com Oséias, vai ser recompensada a prostituta que teve dois filhos com ele, e o marido dela vai ser recompensado, afinal de contas ele sofreu de graça. Raabe, varão está escrito na Galeria dos Heróis da Fé. Olha, Galeria dos Heróis da Fé, você imagina que relação, só tem fera. Na verdade não é assim. Tá entendendo? Na Galeria dos Heróis da Fé, fala assim, Raabe, a meretriz. Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Jacó. Jesus Cristo mudou o nome de alguns discípulos. Mas Raabe não. Raabe está na Galeria dos Heróis da Fé. Raabe, a prostituta. A meretriz, a meretriz. Então tem uma meretriz na Galeria dos Heróis da Fé. Quem botou? Deus. Mas essa meretriz, com as práticas de meretriz, ou uma meretriz restaurada? Tá, tudo bem. A nossa carne diz ex-meretriz, tá vendo? Ex. Mas a Escritura não diz ex-meretriz. Ela não praticou mais. Eu acredito que ela não praticou mais meretriz, tá entendendo? Meretriz. Eu acredito nisso, porque a experiência foi fabulosa, tá entendendo? Mas se ela não praticou mais meretriz, não tinha por que o nome dela estar na Galeria da Fé como meretriz. Mas essa ideia de estar com esse nome, dá para dizer, para continuar reafirmando essa ideia aí que a gente tem de que, independente de quem você seja, Sim, há espaço para você. há espaço para você em Cristo. Porque deixa eu entender, porque a gente tem a cabeça muito matemática, né? Às vezes, para a parte filosófica, eu tenho que meditar bastante, às vezes até sozinho mesmo, para mim, a minha vida sempre foi muito mais matemática do que isso, do que essa parte de filosofia. Mas assim, porque quando a gente para ler a Bíblia, a gente também percebe que essa questão de prostitutos não andaram ali, não sei o quê. Não sei como é que soaria isso para a gente pregando isso de uma forma para outras pessoas. Eu não sei, né? Talvez não saiba nem esteja me expressando, porque a gente vem com a ideia daquilo que a gente absorve da igreja, né? Isso também está falando aqui. E às vezes você diz assim, pode continuar na prática, mas você está certo nessa prática que você está como prostituta. Mais ou menos isso que eu só para encaixar, né? Porque quando o senhor falou errado, a prostituta, a ideia que vem aqui na minha cabeça é a seguinte, de que tá ali, Deus está mostrando que poderia ser assim, Lázaro, o ladrão, que independente do que a sociedade fala, do que você é, o que você fez, deixa eu verificar, para você, ladrão, tem solução também. Essa solução se chama Cristo Jesus. Entendeu?
Pra mim soa assim desse jeito, não sei se seria diferente. Deixa eu passar uma coisa bem rápida pra você. Mas que assim, ó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então você vê isso? Esse é o meu nome, e o meu memorial de geração em geração. Ok? Não é uma palavra, né? Não é o histórico. Entendeu? Deus de Abraão, o que é isso? Abraão olhou para o céu, creu em Deus e foi imputado como justiça. Foi salvo sem Bíblia, sem igreja, sem pastor, sem... Então tem gente na face da terra, entendeu? Que é filho de Abraão pela fé. Entendeu? Deus de Isaac. Tudo certinho. Tudo no padrão. Até a esposa, até o casamento. Deus de Isaac. E Deus de Jacó. Tudo errado. Vai ter uma hora que você vai precisar dizer com a prostituta, olha, tem uma colega sua na galeria dos heróis da fé. Venha que tem lugar para você. Entendeu? Agora veio, então vai, não pegue mais. Entendeu? Jesus abriu a boca e disse assim, os ladrões, as meretrizes entrarão. É isso que eu falar? Vai. Entrarão antes de vós no reino dos céus. O povo de Sodoma e Gomorra vai se levantar e vai justificar essa nação, essa geração. Os antediluvianos se levantarão no juízo e condenarão essa geração. Olha, está escrito e não foi Paulo que falou não. Entendeu? Coisa mais simples. Levanta um miserável, né? O juiz não vai demorar esse tempo todo. Levanta um miserável de um lado. Aí quando Jesus diz assim, Sodoma e Gomorra, não, pode entrar, meu filho. Pode entrar. Sodoma e Gomorra vai justificar. Porque a carne, ela não se converte, né? Não tem a carne, não está sujeita à lei de Deus, né? Mas o que seria a área meretriz? Quando, por exemplo, a meretriz está no culto lá, pregando, ela foi meretriz um dia, né? Só que às vezes tem outra meretriz e Deus pede para ela dar o testemunho dela, né? Ela vai trazer o testemunho de quê? Do histórico dela todo até chegar, né? Para quem sabe na hora que a história ela dá para ir? Dá. Então tem que pegar uma história. É como eu falei, né? A minha cabeça é Exato. Foi criado por Isaac. Na minha cara, e Jacó? Você falou Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Jacó é trapaceiro. Agora eu posso falar porque eu estou ensinando. O cara acabou isso aqui, eu não falo mais não. Porque é maldito, que amaldiçoarem, certo? Eu não posso amaldiçoar Jacó não, senão eu ponho maldição. Ainda tem essa ainda. Trapaceiro, enrolão, mentiroso, enganador, rapaz. Olha, ainda chegou para olha Deus, olha, se eu voltar. Falei. Não, porque Deus já tinha falado que ele iria voltar. Sim. Aí ele levanta e fala, se eu for, isso, se o Senhor for comigo, isso, me der isso, me der aí o Senhor vai ser meu Deus. Aí, só que Deus já tinha falado para ele que seria. Sim, mas esse Deus de Jacó isso é um Deus que se oferece a quem não quer. Quem não está nem aí para isso. E se fizer isso assim, aí o Senhor vai ser meu Deus. Mas não é pesado não, ele fala assim, ó, meu pai, eu juro pelo seu Deus que sou eu, seu filho de Saul. Rapaz, tá entendendo? Tá nem aí, mano. Aí Deus muda o nome dele para Israel. Olha, depois que Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, nunca mais falou Abraão. Mas Jacó, rapaz, é Israel, Jacó, Israel, Jacó, Israel, Jacó, Israel, Jacó. Tá entendendo? Aí tem um lugar chamado Jesurum. Jesurum é um Israel melhorado, é um Israel melhor ainda. Entendeu? Então, Jacó, Israel e Jesurum. Lá no milênio, assim, me regozijarei em Jacó e exultarei em Israel. Não me alegrarei em Jacó e exultarei em Israel. Está lá ainda, tá entendendo? A marca miserável de Jacó. Tem um problema, ele viveu Jacó tantos anos, viva, mas morreu em Israel. Ao longo da história da vida dele toda. Viveu Jacó tantos anos e morreu Israel. Mas morreu também, E aquela passagem, amei fulano é aborrecido? Lá do Velho Testamento até hoje. Não depende do que quer nem do que corre. É de Deus que nos misericórdia. Isso também não é calvinismo, não. Não depende do que quer nem do que corre.
Rapaz, Jó estava em paz, sossegado em casa. Jó fazia sacrifício para, porventura, algum pecado que porventura o filho tivesse cometido. Deus tirou a paz de Jó, rapaz. Deus tirou a alegria de Jó. Deus acabou com o homem, rapaz. Sem motivo nenhum. Cara correto, né? Tá vendo? Eu falo, motivo, Deus e Jó, tá? Mas eu sou um dos motivos do que Deus fez com Jó. Tudo que é crente que está por aí com problema psicossomático, meio maluco, tudo, entendeu? A resposta está no livro de Jó. Tá, melhorou? Melhorou que eu... Deus tirou de Jacó, né? Então, o nome, ok? O nome. A gente vem aqui, os 12 Césares, imperadores melhores, Dioclésio, declínio romano, eu estou com Dioclésio na cabeça, declínio romano, divisão do Império Romano, tem a ver com a igreja, foi a que a igreja dividiu, foi a igreja ocidental e oriental, cristianização do Império Romano, certo? Constantino se converteu, colocou o cristianismo como religião oficial de Roma, certo? Maravilha, beleza? Aí veio Teodósio e obrigou, agora quem não for cristão morre. Aí resultado, todo mundo era cristão, quem queria morrer? Afetou a igreja? Afetou, porque todo mundo que entrou como cristão na igreja era espírita, umbandista, o pessoal de ocultismo, todo mundo virou cristão. E tinha, sabe, essa linguagem que tem hoje, levanta a sua mão para aceitar Jesus. Como era o ato de você ser declarado cristão? Era pelas práticas? Por exemplo, olha, quem não fosse cristão morria. Certo? Então tá lá a forca, a fogueira, a guilhotina, não sei o que. Aí o bispo inquisitor, perguntava quem era cristão. Pô, quem não levantasse a mão, tá na forca. Entendeu? Ou então, quem é contra o Papa, ou quem é anti-Papa, levanta a mão no fogo. Porque na multidão era assim, tá entendendo? O julgamento, levanta a mão ou abaixa a mão, certo? Veio de juízo, veio de inquisição isso aí. O ato que temos hoje, né? Sim. Porque o que está escrito aqui, com a sua boca você faz confissão, não é isso? E com o coração você crê. Isso. Né? Então no coração você crê, com a boca você faz confissão. É isso. É falando. Não é levantando a mão. Entendeu? Levantando a mão você levanta para se acusar, né? Para se denunciar, né? Isso para acusar alguém. Isso. Tá? Por isso. Divisão do Império Romano. Cristianização do Império Romano. A decadência cristã e o paganismo. Certo? Aí foi quando foi obrigado a ser cristão, aí todo mundo entrou na igreja como cristão, né? Agora entrou com ídolo, entrou com a horóscopo, entrou com ocultismo, entrou com... Entendeu? Foi aí que a igreja apodreceu, foi nessa época. Entendeu? Será que começou a apodrecer de lá e hoje? Não, porque... teve uma época, dentro da história da igreja, né? Teve uma época que teve alguns papas que limparam a igreja. Tiraram esses hereges todinhos lá de dentro, entendeu? E estabeleceu a norma de decência de novo na igreja. Mas depois ele foi substituído por outro e o corrompeu. A ponto de ele ter o pornô papado. Quase anos. Prostituta que ele eram os prostitutos que terminavam. O que você imaginar de sexo explícito, de sadomasoquismo, entendeu? Foi tanto que teve um rei da França que arranjou um carro, alugou 40 ou 400 prostitutas, a gente vai ver exatamente, sei a conta de 4, para que eles deixassem as famílias em paz. O pornô papado é a página negra da história da igreja. Lógico que o católico não vai publicar isso, não vai falar isso. Entendeu? Prostituição dentro da igreja. Entendeu? Mas teve um papa, teve um pouco. Tinha coisas engraçadas lá. Teve um papa que disse, olha, jesuíta nunca mais para sempre. Pegou o anel de cera dele. Nunca, que era um sanguinário. Nunca mais para sempre.
Passou os 4 anos, outro Papa levantou o jesuíta de novo. Para sempre. Foi essa raça miserável que veio parar aqui no Brasil para colonizar. Ali ninguém pensava. De Frei Henrique José de Recife se converteu aqui com os índios. Rapaz, com os índios. Eles viram que era uma pessoa acreditar no nada. Viu? Palavras que ele não acreditava, que ele falava, os índios acreditavam. Aí eu tô. Vamos lá. Decadência cristã, invasão das filosofias pagãs, os pais da igreja. Os pais da igreja. Então eu vou falar de quem, né? Eu vou falar de Santo Agostinho, vou falar de João, da ilha de Fátima, vou falar de Irineu, entendeu? Que realmente foram teólogos que estruturaram a igreja antes do concílio de Nicéia em 325. Que entrou a idolatria e virou essa bagunça. Então, mas a igreja católica são assim, é Santo Agostinho, é Santo Teodósio, Santo Inácio, aí a gente não quer nem saber, pá. Entendeu? Mas eram, digamos assim, homens de Deus antes dessa coisa nojenta que nasceu em 325 para cá. Os pais da igreja, os perseguidores. Tá? Escrito dos pais apostólicos. Aqui é uma área que se fala dos livros. Aquela porção de livros que a igreja não aceitou. Por que não aceitou? Por que é apócrifo? Entendeu? Por que canonizou? Por que não canonizou? A gente dá uma olhada bem bacana nisso aí. Aí tem tantas vias, tanta ética, tantas éticas, tanta filosofia que você não faz ideia, mas passa por isso aí. Escrito dos pais apostólicos, os perseguidores. Bom, concílios ecumênicos. A gente vai se transportar para lá para ver que ideia foi que apareceu e por que a ideia foi banida, por que a ideia foi aceita. Certo? Concílios romanos, aí é quando a igreja já estava mais centralizada em Roma. Porque antes da igreja romana se assumir como a rainha das igrejas, todas as igrejas da Ásia, da parte da Europa e Mediterrâneo tudinho, quando aparecia alguém com uma ideia errada, uma doutrina errada, fazia o concílio, aí chamava os bispos e os pastores de cada uma dessas igrejas e no concílio decidia se aquela ideia que ele levantou estava correta ou não. Certo? Então teve em vários lugares. Depois começou a fazer só em Roma. Entendeu? Quando começou a fazer só em Roma, a coisa começou a tendência da igreja de Roma se achar a dona das outras igrejas. Okay? Até esse tempo aqui ninguém conhecia nem o termo Papa. Era o bispo de Roma. A pessoa de gente tem a relação, a pessoa de gente que morreu sem saber que era Papa. Concílio Romano, as cruzadas. Vocês já estudaram para tirar um 5 ou tirar um 10, etc. Mas cruzada é guerra santa. Tá? Esse islamismo. Maomé, ele leu na Bíblia, porque o Alcorão está todo impregnado de Velho Testamento. Ok? O okay? Então ele leu na Bíblia o seguinte, que todo problema que acontecia com Israel era por causa da idolatria. Leia Crônicas e Reis, você vai ver, Samuel. E fez o que parecia aos olhos do Senhor. Isso. E fez o que parecia aos olhos do Senhor. Porque colocou os ídolos não sei de quem, os deuses do pai de não sei quem, que botou no altar de Deus. Aí vem outro rei, pega, quebra tudo, queima tudo e fez o que parecia aos olhos do Senhor. Aí restaura os levitas, bota os levitas tudo ali bonitinho, ali o tempo. Aí vem outro rei e fez o que parecia aos olhos do Senhor. Então Maomé leu isso e viu que o problema de Israel era a idolatria. Aí se armou, organizou um exército para quebrar tudo que a igreja que tivesse aqui dentro. Foi isso. Aí como diz na nossa linguagem, é empenou o negócio. Então, quer dizer, toda heresia e toda seita nasce de você defender um ponto de Cristo, só aquele ponto, ignorar os outros. Então ele achou que era só isso que era o problema, então começou. Aí, resultado, a igreja católica na época começou a fazer cruzada também para defender as cidades dos islamitas. Certo? E aí, resultado, tem a cruzada que foi feita em Jerusalém, mas foi para saquear Jerusalém. Teve a cruzada que foi para Constantinopla, foi para saquear Constantinopla. Teve a cruzada das crianças, foi 50 mil crianças que eles botaram na guerra.
Entendeu? Então, era todo mundo herdeiro de coisa, então para a igreja ficar com a herança. Tudo em nome de Deus. Tudo em nome de Deus. Nessa época o Papa era imperador. De ser imperador, Papa, bispo de Roma, e tudo, ele era tudo. Não é mesmo? Mas era título comprado, cardeal comprado, bispo, título comprado, Papa, título comprado, era dinheiro. Exagerando só um pouquinho, eu não sabia de onde era que guardava a Bíblia no Vaticano, entendeu? Mas era Papa. E isso é a história da igreja. Então, essa baderna que está acontecendo hoje com o nome de igreja, é mesmo? Tem raiz. Deu certo, a igreja ficou rica, rapaz. Eu desconheço um império maior, de maior valor do que a igreja católica. Porque só de arte, quadros e imagens de escultura é fortuna. Ouro, igrejas banhadas a ouro e mosteiro, rapaz. Fazendas, rapaz. Ilhas. Em Cachoeira, no lugar de você passar e ver assim, SC, as casas de Cachoeira, as casas velhas, diz assim, SC é da igreja católica. Que morreu e herança para outra igreja. É muito dinheiro. Nazaré, Cachoeira, Santo Amaro, outra bem velha que tem aqui. São Félix, Maragogipe. O que você vê assim, uma chapinha assim, SC, é da Santa Casa de Misericórdia, que é dada para ficar como herança. Aí eu corto. Mas era assim, é sempre o que os historiadores falam, tá? Esse serviço militar obrigatório vem dessa coisa aí, entendeu? Entendeu? Por causa dos templários, tá? Por aí, a gente chega lá. Aí que tem mais cruzadas, destino dos apóstolos, tá? Eu fiz uma pesquisa assim, fulano morreu aonde, fulano foi para onde, porque a gente dispersou, né? Então eu consegui algumas histórias de cada um onde morreu, mais ou menos, cada um morreu e como morreu. Ok? Isso para quê? Para quando a gente for estudar sobre os concílios que foram feitos fora de Roma, a gente tem mais ou menos ideia por que reuniu em Trento, né? Por que reuniu em Jerusalém? Tem um concílio que foi em Jerusalém. Por que reuniu em tal lugar? Então se reuniu em tal lugar, que igreja estava predominando? Entendeu? Que possível apóstolo estava predominando? Porque você vê assim, Santo Irineu, Santo Inácio, Santo Agostinho, foi discípulo de São não sei quem, que foi discípulo de João de Fátima. No livro de Eusébio você vê. Então você vai ver por que aquela igreja teve aquela influência, entendeu? Por que Santo Agostinho pensava daquele jeito? Porque ele foi discípulo de João, foi discípulo de Paulo. Entendeu? Isso a gente vê. A história da igreja saiu por entendeu? É por isso. A gente vê logo porque apareceu aquela ideia, entendeu? Aí eu consigo não sei de onde, foi o cara que não acredita que Jesus tinha duas naturezas. Aí ele vai dar uma olhada, mas quem era o pastor na época? Eu vejo de que cidade que era, a igreja de Mirna, a igreja de Laodiceia. Entendeu? A gente tem uma ideia do porquê veio sair maligno ou boa. Destino dos apóstolos. Outros apóstolos. Né? Porque a gente só faz conta dos 12 apóstolos. Entendeu? Os apóstolos de Deus são todos mentirosos. Por quê? Apóstolo significa logo após. E faz tempo que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para parecer apóstolo agora. Apóstolo significa logo após. É tanto que Paulo se considera assim como um filho abortivo. Mas ele aprendeu no deserto. Ele não aprendeu de Pedro nem de coisa. Assim que ele se converteu, foi para o deserto da Arábia. E lá porque ele aprendeu diretamente de Jesus. Então Paulo pode ser apóstolo porque ele veio logo após isso. Jesus. Nas cartas dele deixa bem claro isso, né? Eu, apóstolo, o corpo da parte de Jesus. Não por vontade humana. Deixa bem claro nas cartas dele. Isso. Então, apóstolo significa logo após. Na realidade, a igreja ela cultiva essa ideia ali, porque, por exemplo, ali, o pessoal em célula, né? O cara, pastor, ele consegue constituir uma empresa abaixo dele, e todo mundo é pastor. Não.
agora você é bispo, porque vocês são pastores, tem que ser sempre maior do que você. Sou bispo. Não é só que os caras também falam baixo, mas também porque os caras são a mesma coisa que eu. Então vocês também são bispo, eu sou apóstolo. Agora vocês também são apóstolos, agora eu sou pai de multidões, sou pai de nações. Vai ser papo, já sou não. patriarca da fé. É interessante mesmo. O pastor interessante que já tem 2 cardeais em São Paulo. Em São Paulo, né? 2 cardeais evangélicos. E a gente tem que estudar essa questão da história porque a leitura ela abre esse nosso assessor para você conseguir enxergar essas coisas aí. Senão você fica tão escuro. Se a gente for analisar a palavra de forma crua mesmo logo após, os caras não tem nada a ver com o que eles se intitulam, né? Em que eles parecem com Jesus? O apóstolo está mais em ser parecido ou ser seguidor? O apostolado. Que assim, era levantado os 12, né? Foi levantado os 12, os quais ele deu os nomes de apóstolos, né? Mas tem um texto que diz assim. Aí está mais no que eles viveram, no que eles presenciaram com Jesus, e aí surgiu esse nome apóstolo, ou porque eles foram testemunha de algo que eles foi verídico, foi real, e aí eles tiveram que anunciar. Apóstolo, logo após. É o que presenciou, é o que viu ao vivo, é o que recebeu diretamente do Cristo, sem intermediário. Entendeu? Direto. E outra, sem ter posição, sem ter um destaque, sem ter uma grande igreja, sem ter nada. Eles foram apóstolos não porque estavam já acima de alguém. Eram pescadores e Jesus chamou para ser. Jesus morreu e eles continuaram pregando a mesma mensagem, andando como ele andou, trabalhando como ele trabalhou. Logo após Jesus, eles, certo? Hoje é que a gente tem a ideia, apóstolo, profeta, doutor, etc. Não, mas para ser tem que ter alguma coisa. Eles só seguiram Jesus. Entendeu? Passou do discípulo para o apóstolo. Porque assim que Jesus morreu, eles. Então ficou logo após, entendeu? Enquanto Jesus estava aqui, não tinha por que ser apóstolo. Na expressão mais limpa da palavra. A questão do enviado. Isso, mais etimológica, entendendo? Então logo que Jesus ressuscitou, logo após veio quem? Pedro, João, Tiago, Lucas e outros que estiveram perto. A equipe que ele deu. Isso, que não fez parte do 12. Os 70 discípulos que Jesus mandou, era o quê? Saíram pregando e fazendo milagre logo após Jesus, é um apóstolo também. Os dois que estão na cadeia de Emaús. Isso, Frente de João Batista. isso logo após Jesus. Entendendo? Logo após. Não é quem hoje aprendeu de missionário, não sei quem, estudou missionário, para dizer que é apóstolo. Então, a menos que um suba o monte, né? E volte de lá dizendo que recebeu uma coisa nova com os mormons. Mas se alguém for anunciar outro evangelho, é o quê? Então acabou o apóstolo, não. Nesse caso, Sati, aí como é que entra o evangelho nesse lado, sendo que existe o líder, o povo seguindo a eles, meu apóstolo, meu bispo e não sei o que, porque o cara tem um avião, porque o cara tem uma mega igreja e tal. Como é que fica o evangelho acerca disso aí? Os seguidores viverão uma mentira? Como é isso aí? Porque eles vão seguir aquele bispo ou aquele apóstolo, né? Aquele, como diz, o pai de multidão. E como é que fica aquelas pessoas que não entendem nada do assunto, que não tem uma noção e está seguindo aquela pessoa? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o firmamento de Deus e a vontade de Deus fica firme tendo esse selo. Esqueci para ter o que vem antes, tendo esse selo. Deus conhece os que são os seus. Certo? E muitos chamados, poucos escolhidos. Parece assim, ajuntar em molhos para o que não. Certo? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, 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 Senhor. Entendeu? Então, quem conhece o homem, senão o Espírito do homem e o Espírito de Deus fazendo com o homem? Entendeu? Então, cada um dará conta de si mesmo a Deus.
tem pessoas que seguem enganando e sendo enganados. Certo? Jesus chegou a dizer, essa multidão vem atrás de mim, não porque, digamos assim, quero ver João 6. Isso. Mas porque comeu do pão e saciou. Certo? O César mantinha uma multidão nas arenas, dando o quê? Pão e circo. Né? Dentro da universidade é uma das coisas que mais fala, né? Pão e circo. Então tem gente que vai atrás porque quer viver de pão e circo. Se satisfaz, a alma se satisfaz com isso, pão e circo. Entendeu? Entrai pela porta estreita. Quem quer porta estreita? Caminho estreito, quem quer caminho estreito? Então algumas pessoas pensam que os apóstolos vão dar conta da alma dela. Os pastores vão dar conta da alma dela. Entendeu? E Jesus, quando acha espaço, faz na sua é a minha, para seguir a minha, para andar comigo. Mas isso não tem importância, porque geralmente Jesus está o quê? Está preso, enfermo, doente, na prisão, sem parecer, sem formosura, pobre, aleijado, manco e cego. Eles têm na frente um faraó, meu Deus do céu. Eles têm na frente um faraó. E tem atrás dele um Jesus, pobre e atejoso, nascido em Nazaré. Quase samaritano. Ele, Nazaré, porque ele foi, nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Ele é quase samaritano. É esse Jesus que está dizendo atrás, é o caminho, anda nele, nem para direita nem para a esquerda, o pessoal está com o faraó na frente. Bonito, bem vestido. Graças a Deus, teve um mar vermelho que rompeu a estrada de volta. Entendeu? Tipologicamente, entendeu? Mas o povo sentiu saudade da batata do Egito, eles apanhavam. Eles apanhavam. Quando eu for de música, eu fico calado, né? Para mim,